Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não flerte com o pecado. Nós, os seres humanos, temos a tendência natural ao pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele disse: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Sabendo deste fato, devemos nos afastar do pecado e não flertar com ele. Provérbios, no seu capítulo 1, versículo 10, está escrito: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Não devemos dar atenção, dar ibope às coisas que nos levam a pecar. Jamais podemos esquecer que somos falhos. Subestimar o pecado é um grande erro e pode nos levar à queda. E muitas vezes nós subestimamos o pecado por achar que somos fortes, que estamos no controle absoluto da situação e que só vamos até onde desejamos. Mas isso não é verdade. Outras vezes nós flertamos com o pecado por saber que Deus perdoa todos os pecados. Mas nós devemos lembrar que não devemos e não podemos brincar com Deus. Jesus, lá no episódio da mulher adúltera, que está registrado lá no Evangelho de João, no seu capítulo 8, depois você pode verificar aí na sua Bíblia, ele perdoou o pecado desta mulher adúltera, mas ele disse a ela, olha o que ele falou para ela em João 8, 11. Nem eu te condeno, vai-te e não peque mais. Então o que Jesus está ensinando aqui para nós, irmãos? Essa mulher ela foi pega em adultério e os fariseus, os escribas, as pessoas lá daquela época levaram essa mulher até Jesus para que ele desse a sentença. Porque na lei de Moisés, pega em adultério era morte por pedrada, por apedrejamento. E eles falaram para Jesus: e aí, Senhor, o que fazer? Ela foi pega em adultério. E aí Jesus virou para eles e falou: tudo bem, quem não tiver pecado aí, atire a primeira pedra. E todos saíram, só ficou ele e a mulher. Por isso ele falou isso para ela. Ele perguntou para ela: cadê aqueles que estavam te acusando? Para onde eles foram? Aí ela disse que eles foram embora. Aí ele falou: também eu não te condeno, portanto, vá e não peque mais. Então Jesus ensinou para a gente, irmãos e amigos, que não devemos flertar com o pecado, não devemos dar ibope às coisas que nos levam a pecar. Porque Jesus, ele perdoa sim todos os pecados. Está registrado na Escritura Sagrada que de todos os pecados ele nos perdoa. Mas ele conhece nosso coração. Ele sabe as nossas verdadeiras intenções e o porquê praticamos algo que não condiz com a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: assim que aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Paulo nos avisou que quem está de pé deve tomar o maior cuidado possível para não cair. Todos que estão firmes na fé estão sujeitos a cair. Por isso é preciso vigiar o tempo todo, 24 horas por dia. Daí a importância de não flertar com o pecado. O próprio Senhor Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Às vezes nós ouvimos de alguém um conselho para fazer algo errado. Talvez um amigo, uma pessoa que nós conhecemos, fazer algo que é contra a palavra do Senhor. Talvez essa pessoa pode vir com a seguinte justificativa: você não tem nada a perder, não tem nada demais você fazer isso, não tem nada a ver. Por isso, meus irmãos e amigos, nós precisamos ter o maior cuidado
Para quem nós estamos emprestando o nosso ouvido? Para quem nós estamos dando atenção? Porque isso pode nos levar a praticar o pecado. E isso vai desagradar com certeza o coração do Senhor. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Flertar com o pecado é muito perigoso. Desobedecer os mandamentos de Deus, ou seja, deixar de fazer aquilo que nós sabemos que é o certo e fazer coisas contrárias à palavra de Deus, é um grande perigo. Devemos lembrar sempre: primeiro, o pecado é coisa séria. Ele fere os princípios de um Deus santo. Segundo, o pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. Veja o que 1 João, lá na primeira carta de João, no seu capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Terceiro lugar, o pecado nos escraviza. João, no seu capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E quarto, o pecado sempre leva a caminho de morte. Romanos, no seu capítulo 6, 23, diz: o salário do pecado é a morte. Portanto, meus irmãos e amigos, não devemos flertar com o pecado. Devemos reconhecer que somos fracos, temos a natureza ao pecado. Precisamos deixar, às vezes, as nossas soberbas, as nossas vaidades, achar que somos autossuficientes, achar que somos super crentes, que jamais isso irá acontecer conosco, que nós não venhamos pensar assim. Nós devemos pensar, sim, que somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. E sem Ele, sem a graça e a misericórdia do Senhor, nós estaremos entregues nas mãos do pecado. Nós estaremos entregues nas mãos do inimigo de nossa alma, que vai nos levar ao pecado e com isso nos levar à morte. Pense nisso. Não flerte com o pecado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por mais uma palavra do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem mostrado a nós o quão importante é andar no caminho do Senhor. Deus, ajude-nos, Deus, a vencer todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, e que nós possamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa tendência ao pecado, Senhor, e não venhamos, Pai, flertar com Ele. Nos ajude, Deus, que o Teu Santo Espírito sempre nos oriente, nos capacite, para que possamos sempre, Pai, passar de largo, vencer todas as dificuldades, para que possamos cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Nos ajude, Deus, é o que eu oro e peço, Deus. Agradecidos somos, todos nós somos agradecidos ao Senhor por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então fique em paz, Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus.